Bom, vamos dar continuidade à terceira parte desse testemunho. Quero contar um pouco sobre o terceiro capítulo deste livro, que é o meu testemunho. E eu não vou focar em muita coisa, para que você adquira ele e leia, tá bom? Tempo é pouco, vou estar falando pouca coisa do terceiro capítulo, mas este é o livro do meu testemunho, do lixo para o crime e do crime para Cristo. E qual é a finalidade desse testemunho? É mostrar para você, leitor, o que Deus ele é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa que entrega a vida dele para Jesus, que entrega os caminhos dele para o Senhor. Eu quero estar fazendo leitura um texto de Provérbio para a gente falar nesse terceiro capítulo. Provérbio 15:5, que diz o texto: quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Como eu estou falando sobre o terceiro capítulo, que fala sobre as más amizades, com 18 anos de idade para 19, eu estava saindo da vida de mendigo ou de menino de rua e consegui um emprego. E daí para diante eu passei a conhecer pessoas, amigos, entre aspas. Agora imagine você, eu vindo de uma caminhada tão sofrida, de uma vida criada sem pai, sem mãe, e depois com 18 a 19 anos eu consigo um emprego, e logo a gente conhece pessoas, amizades, e o conselho que eu tinha das amizades não era dos melhores, mas era daqueles conselhos que diziam, em vez de você chorar, que chore o próximo. Então, lembrando uma coisa com outra, eu já tinha sofrido muito, já havia sofrido bastante e não queria sofrer mais. E mesmo assim enveredei pela vida errada, pela vida do crime. E mesmo assim o Senhor Deus, Ele me guardou e cuidou de mim. Aí alguém diz, mas e alguém pode obrigar alguém a dar para o caminho errado? Logicamente que não. Mas tem pessoas que a mente dele é tão fraca que ele consegue ser persuadido por qualquer conversinha. Principalmente a depender do passado ou do presente. Como eu. Por exemplo, é claro que eu não queria sofrer mais, passar o que eu passei. Claro que não. Então qualquer coisa que eu fizesse que eu achasse que fosse tirar proveito, para mim era bem bacana. E foi daí para diante que eu enveredei pelos caminhos errados. Bom, por que será? Não sei. De uma coisa eu sei. Quando o homem cai no abismo, Deus ele arranca. Eu não posso atribuir a Deus todos os erros que eu cometi. Bem verdade, Deus permitiu que isso acontecesse. Mas eu sei de uma coisa. Quando alguém cai na cova, Deus, Ele tira. Quando alguém está à beira da morte, Deus, Ele livra. Bom, enveredando por esse caminho de criminalidade, muitas coisas ruins que não agradavam ao Senhor Deus eu pratiquei. Muita coisa. E mesmo assim Deus
Ele me livrou. Mas aí a Bíblia Sagrada, ela diz que o salário do pecado é a morte. E era para lá que eu estava caminhando, para a morte. Justamente para a morte. Com 7 dias de nascido, a primeira vez eu fui alvejado. Alguns tiros. Não falava direito, só no pescoço, foram 2 vezes. Se eu olhar para meu pescoço, havia uma cicatriz muito grande. Que a bala parou de um lado a outro. Imagine bem, meu filho só tinha aproximadamente 7 dias de nascido. Então, quase que eu não tinha o privilégio de conhecer meu filho direito e dele me conhecia. Com 7 dias de nascido. Como diz a Bíblia Sagrada, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixa-se de seus próprios pecados. E mesmo assim, a misericórdia de Deus ainda me alcançou. Querido, Deus falava demais comigo. Deus usava pessoas para me evangelizar. E mesmo assim, eu, na cegueira da vida errada, de criminalidade, eu não dava ouvido. Às vezes, 5 horas da manhã, a irmã batia na minha porta e dizia: Deus tem um plano em sua vida. Entrava no ouvido e saía no outro. Uma certa vez, o irmão olhou para mim e disse: Deus vai fazer com você o que ele fez com Saulo. E eu lá sabia quem era Saulo, e nem queria saber quem era ele. Hoje eu sei de uma coisa: foi um grande homem de Deus e sofreu muito para chegar onde sofreu. E a minha desobediência a Deus foi o que me trouxe muito problema, muitas consequências ruins, vivendo o tempo todo fazendo coisas má aos olhos de Deus na criminalidade. E Deus usava muita gente para pregar para mim. E quem pregava tinha coragem. Porque tem gente que para pregar para ele tem que ter muito Deus. E as pessoas diziam: meu filho, Deus tem um plano em sua vida. Eu dizia: está certo. Mas aceitar Jesus que era bom, nada. Mas o nosso Deus, ele sabe como agir e sabe como trabalhar. Tem pessoas que dizem que quem é escolhido de Deus não morre. Bom, muitos têm morrido. Por quê? Porque Deus, ele chama, e tem pessoas que Deus, ele vê que nunca vai se arrepender e ele permite que morram sem alcançar a graça, sem se arrepender. Então Deus, ele usava pessoas de várias maneiras. Pessoas iam lá em casa, irmãos, evangelizavam, oravam lá dentro de casa, e eu na cegueira, na vida de criminalidade. Quem é que eu carregava na minha mente? Em vez de meu pai chorar, que chorava outro. Em vez de eu morrer, que morresse outro. Em vez de sofrer mais do que eu tinha sofrido, sofresse outro. Esses eram os conselhos que eu tinha. E isso eu carregava comigo. Mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Ela me alcançou. Mas seria bom que ela tivesse me alcançado antes. Seria bom que ela tivesse me alcançado quando eu estava tranquilo na minha casa, com a minha família. Mas a vida de criminalidade não deixou. Deus abençoe a todos. Até a próxima parte deste vídeo que vamos estar contando.